No sermão do padre Antônio Vieira, intitulado de A História do Futuro, nele é rememorado o sonho do rei babilônico Nabucodonosor, cuja figura principal é a estátua com cabeça de ouro, tronco de prata, pernas de bronze e pés de ferro e de barro, cuja interpretação já foi tratada no vídeo do Decurso das Eras do canal. Nesse livro, o padre relembra que o sustentáculo de barro da estátua, onde ficam os respectivos pés dela, representa uma fragmentação, ao iniciar que cada pé representaria a divisão dos impérios romanos do Ocidente e do Oriente, e prosseguir que seus 10 dedos seriam as nações que surgiriam após o fim desses impérios, as quais são Portugal, Castela, França, Inglaterra, o Sacro Império, Dinamarca, Suécia, Polônia, Rússia e o Império Otomano. O simbolismo aqui é claro. A regressão qualitativa e a fragilidade do sustentáculo da estátua se verificam em sua maior manifestação quando são mencionadas as nações encerradas em si mesmas. A carga linguística do termo nação carrega em si a mesma raiz dos termos natureza e nascimento, representando o caráter material, referente ao substrato, ao devir, ao elementar e ao sensorial, a terra que necessita de uma fecundação e que, caso entregue a si mesma, fique incompleta. Não é à toa que as representações iconográficas de repúblicas ou de nações geralmente são figuradas como mulheres jovens ou mesmo como mães, pois ali havia o advento de um primordial conceito feminino, mas revestido de novo rosto e roupagem. Tendo em vista esses pontos, não é coincidência o fato de que a primazia da nação na filosofia, na prática e no discurso político tenha inaugurado a chamada e fraudulenta Idade Contemporânea, além de quase todos os desastres dos séculos XX e XXI. Partindo de um contexto histórico, não é possível falar do conceito de nação sem levar em conta a Revolução Francesa e um dos livros que mais subsidiou a sua base teórica, o livro O que é o Terceiro Estado, do abade Emmanuel Joseph Sieyès, o qual já foi referenciado no vídeo Abolicionismo Constitucional. Como já dito naquele vídeo, o terceiro Estado, isso é, a classe produtora burguesa e campesina, encerraria em si mesmo a noção abstrata e totalizante do que foi denominado de nação, o que eliminou naquele ato todas as diferenciações hierárquicas e regionais em favor desse conceito fantasioso. Com as guerras napoleônicas e com as revoluções de 1848, irradiou-se pela primeira vez a febre nacionalista por toda a Europa, motivada ela por um desejo de recuperar uma cultura local já perdida, porém de atribuição latente. Mas também não foi coincidência que isso tudo ocorreu par e passo com o processo de apostasia geral das nações, quando os países europeus abandonaram toda a religião e espiritualidade genuinamente tradicionais em prol do materialismo e da religião da modernidade. Aquilo que antes buscava ser uma autoafirmação descambou diretamente na política de massas. Esse fenômeno, portanto, é um só e seus caracteres são indissociáveis. O advento do Estado-nação, ou seja, uma nova etapa no desenvolvimento do Estado moderno, inaugurado com o absolutismo, fez-se valer a partir da destruição do tecido social das monarquias europeias e com a massificação do homem, somada à primazia material advinda do Iluminismo e da Revolução Industrial, culminando com o aumento do quantum de poder por meio da conscrição obrigatória e do sufrágio universal, conforme aludidos por Bertrand de Juvenel. Dessa forma, qualquer leitura que intitule algum personagem ou movimento histórico como nacionalista antes de 1789 é altamente anacrônica, sendo a premissa fundamental do nacionalismo indissociável de uma atmosfera de secularismo e de liberalismo. Uma vez sendo a nação, propriamente dita, a verdadeira protagonista do advento da chamada contemporaneidade, as grandes mobilizações, como a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais e seus eventos subsequentes, foram consequências diretas de sua aplicação. Quanto aos movimentos intitulados de fascistas ou de terceira posição, esses também não transcenderam a forte noção de pertencimento que o nacionalismo evoca, a noção de defesa daquilo que é seu, do lugar e do povo a quem pertence, seja essa nação cívica, estatal ou étnica. Contudo, apesar de essa noção ser bem afeita a muitos em nossos meios, é importante salientar que esse é um espírito meramente conservador, preservador, porém não criativo e tangente à realização. Esse é um outro grande problema do nacionalismo, afora a sua origem. Ele se configura como uma armadilha
pois o seu princípio de agregação é feminino, evocando um senso de dever perante caracteres estritamente materiais, como território, geografia, população, cultura, língua ou origem comum, aspectos esses que não possuem caráter transcendente, mas apenas determinantes e delimitadores, ao passo em que aspectos elevados e sublimes, como religião, pactos, laços de honra e também aspectos iniciáticos de revelação supra-humana, são considerados apenas como subsidiários. A onipresença da ideia da nação, aliada à sua força gravitacional englobante ao redor de fatores sensoriais e unicamente naturais, é representada, como já asseverado anteriormente, como uma mulher de aspecto intercambiável entre o maternal e o jovial, a quem seus integrantes, ou melhor, seus filhos devem lealdade incondicional sob pena de serem intitulados de transgressores ou mesmo de traidores, é mais que suficiente para afirmarmos que, na cosmologia da religião moderna, a nação ocupa o posto da mulher sagrada, seja essa a mãe ou a esposa no aspecto simbólico, no respectivo simulacro, tanto dos papéis lunar e venusiano, isso porque seu advento, além de, entre aspas, parir a modernidade, também se casa e se entrega por completo ao princípio da dissolução. A nação, destarte, é a esposa do Estado e a mãe dos cidadãos, e os homens de estirpe guerreira se tornam não membros de uma confederação de homens livres ou como uma nobreza natural, mas sim como um coletivo uniformizado de filhos, os quais agem como soldados protetores da grande mãe. O caráter feminino não se encerra nesse posicionamento simbólico nessa nova cosmologia. Nos Estados nacionais, existe uma relação altamente dúbia entre o poder temporal e a autoridade espiritual. Haja vista que todos devem prestar deferência à supra-soberana nação, a qual encontra-se unificada com o conceito de povo, respectivamente com o primeiro assumindo muitas vezes um papel populista para almejar legitimação, tornando-se cada vez mais alheio aos ideais de nobreza, enquanto a segunda, quanto mais se seculariza e se torna um simulacro das antigas ordens religiosas, passa a unicamente exercer a defesa fervorosa das numerosas concepções omnicêntricas dentro da mesma lógica citada. Em face disso tudo, é urgente que seja assumida uma atitude que não seja meramente de defesa, garantia e conservação, mas uma de fundação, de realização, uma que enseja a projeção da ordem superior na realidade tangível. Um rompimento de carga energética masculina, um relâmpago que parta em pedaços a atual contingência em prol da concretização de um novo centro sociopolítico altivo. As nações não hão de ser defendidas, muito menos quando se encontram completamente amalgamadas com estamentos burocráticos impessoais e cinzentos, como na estrutura política do Estado-nação moderno, que chega mesmo a sufocar deliberadamente a própria natureza material, em prol do caos e das forças da dissolução. Deve ser instalado, acima de tudo, um governo tradicional, onde princípios como a verdade, a santidade, a hierarquia, a ordem e a beleza representam o mesmo ideal, onde os laços principais entre os homens sejam os de honra e de lealdade a uma metafísica que transcenda não só tanto suas existências individuais e grupais, quanto também a própria ordem a que integram.